como é que é para você lidar hoje com a notícia de que os assassinos da tua filha, seu ex-companheiro e a mulher dele, hoje estão soltos? Olha, isso é a parte, eu acho que dessa história mais difícil, uma das partes, óbvio que depois da perda da minha filha é mais difícil de lidar, porque a gente lida com impunidade, a gente lida com injustiça, porque muitas pessoas me perguntam se eu acho que foi feita justiça no caso da minha filha, e eu sou categórica em afirmar que sim, eu vi a justiça sendo feita, eu vi eles sendo condenados. Mas ver que 15 anos depois ela, 16 anos depois ele, é como se essa justiça tivesse sido quebrada. A minha filha não vai voltar. Talvez para uma prisão, como a gente diga, é pouco tempo, mas é muito tempo sem minha filha. Então, enquanto eles estão preocupados com liberdade, a forma como eles vão viver hoje, eu tenho que ficar diariamente lutando por uma justiça, falando do tema, podendo estar aqui, graças a Deus, com você, me dando essa voz, podendo falar hoje, mas eu tenho que ficar reforçando o tema do quanto a impunidade no nosso país parece que ela faz parte de uma rotina e dizendo para uma sociedade toda que talvez o crime compense. Uhum. E aí entra também a sua atuação hoje na luta contra a violência, né, contra crianças e mulheres. Como é que isso também acaba impactando no teu trabalho? O que você traz disso para tentar melhorar essa situação? Eu acho que diante da minha história, toda a trajetória política que eu tenho feito hoje, ela acabou me encontrando. Então foram histórias que se encontraram. Eu não podia sair deste lugar da violência, de proteger crianças. Então não é uma questão da minha filha não ter sido protegida por mim e eu tenho feito isso como jornada. Ela estava com o pai, por quem deveria e a todo momento protegê-la, honrar a vida dela, e eu fiz isso enquanto ela esteve comigo. E hoje a gente vê, eu vejo nesse meu trabalho o quanto são exatamente esses pais, padrastos, madrastas, são exatamente os que maltratam, são exatamente os que tiram a vida dessas crianças, os que maltratam, os que abusam. Então, por isso, eu trilhei uma jornada em relação a isso, e também eu não podia, como mulher hoje, uma representante política, tirar as mulheres desse lugar que também são vítimas de feminicídio todos os dias, que são tratadas mal, abusadas física, psicológica, financeiramente. Então, todos os meus projetos acabam sendo voltados para isso, sem deixar de olhar como um todo para nossa cidade, né? Que esse é o meu trabalho. E qual que é o maior foco, então, da tua conscientização em relação às crianças, especificamente, né? Essa questão da relação com parentes ou até pessoas próximas da família. Qual que é o maior cuidado que você acha que as pessoas têm que tomar? Eu acho que hoje a gente precisa ter esse cuidado, principalmente com a violência. E diante de um projeto que eu tenho, que eu lancei em maio deste ano também, junto, em paralelo com a Câmara Municipal, mas é um projeto que ele independe do meu CNPJ como vereadora, ele é do meu CPF, da Ana Carolina Oliveira, que se chama O Silêncio que Grita, que é de conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil. A gente tem visto números alarmantes, tanto em relação à violência, que ela começa com uma violência e ela pode partir para o abuso, e o abuso, ele, em mais de 70% dos casos, ele acontece dentro das próprias casas, com quem realmente deveria proteger essas crianças. Então, essa luta e essa jornada, ela tá incessante, incansável e diária. Muitas vezes as pessoas não imaginam, né? Não conseguem enxergar que existe ali um perigo. Exatamente. E eu sou muito clara em dizer, eu era uma pessoa, eu me coloco nesse lugar. Então, quando eu dou exemplos e eu falo sobre mim, eu me coloquei nesse lugar de achar que tragédia só acontecia no canal de tragédia. Só acontecia na casa do vizinho, era aquele que eu via nesses canais polêmicos. Então, eu achava que eu era essa até eu ser a pessoa que estava nessa televisão. Até a minha família ser devastada e eu ser quem fazia parte disso. Então, hoje, o meu objetivo é mostrar para essas famílias que o abuso e a violência, ela não está distante. E quando a gente fala de abuso e violência, a gente não fala, não necessariamente eu vou num extremo, de uma criança que pode ser... chegar a esse ponto de acontecer o que aconteceu com a minha filha, a gente está falando de uma prevenção. Então é de um simples tapa na bunda, uma simples agressão, uma agressividade, uma simples passada de mão, um simples gesto
obsceno para uma O que criança. fala também, né? O que fala, como o seu comportamento, e eu não sei se você tem filhos, acredito que sim, e eu posso falar pelos meus, o reflexo dos nossos filhos é exatamente o nosso comportamento e a forma como a gente trata eles. Então, isso é o que eu tenho levado adiante, tanto no meu trabalho dentro da Câmara quanto fora dela, para falar sobre isso, o quanto a gente precisa ter esse cuidado de achar que as crianças não têm direito, esse papo de a criança é o futuro do amanhã, a criança não é o futuro do amanhã de nada. A criança é o hoje. Se você não fizer uma base sólida dessa primeira infância, você já perdeu esse adolescente, esse adulto. E passa rápido, né? E passa rápido.